Ei, psiu, é você mesmo. Tô aqui pensando. Quantas vezes eu não ficava escondida na lavanderia de casa ou no banheiro, comendo aquele chocolate que não era nada amargo, era pura doçura, sabe? Quantas vezes que eu não fingia que eu tava dormindo, ai, para poder descansar um pouco a mente. Quantas vezes que eu não desejei tanto silêncio, sabe? Aquela coisa bem zen. Quantas e quantas vezes eu não desejei dormir uma noite inteira, assim, sem interrupção. Ai, eu fiquei aqui pensando, será que você também já passou por isso? Será que eu sou a única mãe que tinha esses sentimentos? Uma vez, antes de ser mãe, tinha pouco tempo de casada, eu vi uma notícia de uma mulher que tinha sido presa porque ela roubou 3 livros. E aí foram ver se ela tinha algum antecedente, não tinha nada. E ela não queria que pagasse a fiança dela. Aí o repórter foi lá saber dela por que ela tinha feito isso. E ela falou assim: eu tenho 3 filhos. Eu não consigo ler um livro desde que eles nasceram. Então eu vou ficar aqui dentro dessa cadeia, porque eu estou mais livre dentro dessa prisão do que fora dela. E eu lembro que quando eu vi aquela notícia, eu falei, gente, nossa, que nível que chegou, né, o brasileiro. Colocar uma coisa dessa, até parece, gente. Aí eu me senti, não roubei nenhum livro não, mas eu me senti nessa sensação, assim, sabe? De que às vezes, dentro de casa, eu estava mais presa do que numa cadeia. E eu entendi ali naquele momento o que essa mulher estava sentindo. E eu fiquei aqui me pensando assim, será que eu já aceitei que eu sou mãe? Às vezes a gente vai levando assim a maternidade, né? E a gente lê um monte de livro, inúmeros manuais, né? A gente tem acesso a várias redes sociais, a gente tem muitos amigos, né, amigas, que nos contam inúmeras coisas e tem coisas que às vezes é tão nossa, né? Que a gente fica assim, será? Foi no meio desse monte de emoções, né, que eu aceitei ser mãe, né? Porque às vezes a gente deseja muito a maternidade, a gente quer ser mãe, a gente realmente sabe a importância, o valor, né, de co-criar uma criança. É um trabalho lindo, é uma missão, né? Realmente um ministério de vida à família. Mas às vezes a gente não aceita algumas coisas que vêm com o pacote, né, gente? Porque ser mãe tem um pacote, tem um kit junto, né? A maternidade, ela vem com várias coisas e uma delas são as privações, né? E quando eu aceitei isso de bom grado, né? Porque às vezes a gente aceita na obrigação, mas não. Quando eu abracei a minha história, sabe? Eu aceitei que todas essas privações, todas essas angústias, né? Essas questões que a gente pensa assim, nossa, um dia eu vou ter silêncio, um dia eu não vou escutar 2 crianças brigando, um dia vai ser diferente, né? Quando a gente realmente acolhe todo esse repertório, todo esse kit maternidade, as coisas ficam mais leves, né? E a gente de verdade começa a viver uma vida com mais sentido, com mais leveza, com mais liberdade. Esse é o grande tchan da questão, né? Eu estava lendo esse livro, Aceitei Ser Mãe. É um livro muito bacana e, e conta realmente a história de uma mulher que jamais estava nos sonhos dela ser mãe. Ela é mãe de 4, imagina, né? E aí a cada gravidez e a cada coisa que ela foi vivendo tão difícil, né? Cada vez que a maternidade realmente batia na porta da casa dela, ela entendia que por mais desafiador que fosse, era uma bênção, né? E ela conta muitas histórias bacanas, e ela fala muito assim que a questão não é muito o discurso, né, da maternidade, que a gente tem que preocupar, né, a forma como você vai maternar.
mas a importância da gente realmente estar vivendo ali uma relação de amor, uma relação de entrega, de certa forma, de doação. E ela conta muitas coisas muito interessantes mesmo, porque muitas vezes a gente não acolhe essa maternidade. A gente meio que fica brigando contra ela. A gente não entende que a partir de agora nós não somos mais mulheres sozinhas no mundo, né? Às vezes a gente pode não ter a companhia mais dos filhos, mas eles são nossa responsabilidade, né? Então, às vezes a gente esquece que não somos mais somente uma mulher independente, uma mulher com uma bagagem. A gente é uma mulher com um filho, 2, 3, né? Não sei quantos vocês têm. Mas é muito importante a gente acolher ser mãe, acolher que somos mães. Isso faz muita diferença para como a gente vai agir daqui para frente. Né? Tem uma historinha interessante de afinar o instrumento. Tem uma história que ela é assim. Tinha um cara que estava lá serrando a árvore, já estava cansado, serrando há muito tempo e tal. E aí um cara chega para ele e fala assim, o que você está fazendo? Né? E ele já olha com aquele cara, né? Tô tentando derrubar a árvore, né? E ele virou e falou assim, nossa, mas já tá muito tempo que você está fazendo isso e tal, por que você não para? E ele vai parar, não posso parar, eu tenho que ir até o final, tenho que terminar de fazer esse trabalho aqui. E ele falou, não, você tem que parar, é muito importante você parar para você poder afinar um instrumento. E o que ele queria dizer com isso? Muitas vezes a gente tem que realmente parar na vida da gente, fazer uma pausa, né? Entender, refletir, para a gente poder afinar um instrumento. E às vezes a gente tem que fazer isso na nossa maternidade, né? Nessa nossa caminhada, nessa jornada que a gente está vivendo, porque se a gente não parar e pausar e refletir sobre quem nós estamos sendo, né? Que mulher é essa que está sendo como mãe, como esposa, como indivíduo? Se a gente não parar e afinar esse nosso instrumento, que o instrumento somos nós, né? Nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, nós não vamos conseguir realizar os nossos sonhos. E por muitas vezes eu já reparei amigas minhas que elas não conseguiram abraçar a maternidade, né? Elas lutam, né? Elas são mães, amam ser mães e tudo, mas elas não conseguem ainda abraçar essa missão que foi dada, né? E tudo vai ficando muito pesado, vai ficando muito difícil, vai ficando arrastado, né? Tem a sensação assim de que é um fardo pesado que está carregando, sabe? E é muito importante a gente realmente acolher a maternidade, né? Esse livro, Aceitei Ser Mãe, ele fala da aceitação, né? Eu gosto muito de colocar a palavra acolher. Eu acho que a aceitação, muitas vezes, ela passa como muito passiva. E o acolher, ele tem esse lado pacífico, né? De acolher com amor, de abraçar ali aquela história nossa, mas não de uma forma passiva, né? Mas de uma forma de autorresponsabilidade. Eu sempre que eu posso, eu falo muito da autorresponsabilidade, porque eu acho que nada nessa vida vale mais do que a gente ser autor, né, da nossa história, ser o protagonista da nossa história. A gente ouve isso há tantos anos, né? Eu estava contando esses dias no Telegram que minha mãe falava muito assim, minha mãe falou muito isso com meu irmão, que meu irmão às vezes tinha dificuldade de estudar. Aí minha mãe falava assim, olha, não adianta eu levar o burro até a beira do rio, né? Se ele tá com sede e ele não colocar a língua dentro da água, ele não vai matar a sede dele. Eu posso colocar ele na beira do rio, eu posso afogar ele lá, enfiar ele lá dentro, posso bater, xingar, posso fazer tudo por ele. Mas se ele não fizer o movimento, da língua para fora e colocar água para dentro, ele não vai matar a sede dele. Ela falava muito que assim, ela podia dar as melhores escolas pra gente, ela podia investir no que fosse na nossa educação. Se a gente não tivesse a vontade de estudar e não fizesse a nossa parte, não ia adiantar nada, né? Ela não tinha como ela fazer isso por nós, isso é nosso. E foi muito interessante quando a mamãe ia entender isso, né? Porque eu realmente passei a ser muito autorresponsável por tudo na minha vida. E é claro que nem todas as escolhas são boas. É claro que nem tudo que a gente faz a consequência é boa, né? A gente tem consequências tristes, consequências às vezes não tão felizes,
mas é a gente que tá ali sendo dono do barco, né? Quando a gente entende isso, fica mais fácil até pra gente ajustar as velas, pra gente saber a vela que tem que ser ajustada, saber como é que tem que fazer o ajuste, né? Porque quando a gente fica muito entregue ao outro, a gente não sabe nem como sair da situação, né? Então é muito importante a gente saber, afinal, a gente saber isso, afinal um instrumento, saber a hora realmente de parar, pensar, olha, desse jeito que eu tô indo não tá dando, né? Eu tô indo por um lugar que não me beneficia. Sabe aquela coisa se você não sabe para onde vai, qualquer lugar, tanto faz, né? Tanto faz, né? Então é tão bom quando a gente sabe para onde a gente quer ir, né? Qual é a nossa meta de vida daqui a 5 anos. Você já fez essa pergunta? Aonde você quer estar daqui a 5 anos? O que você quer de verdade estar fazendo daqui a 5 anos? Como que você se vê, sabe? Eu gosto muito da ideia, né, da gente visualizar. Visualiza aí, né? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Quando a gente estava com a dificuldade de engravidar, isso foi muito importante pra gente. Eu passava a cheirar neném, né? A sentir mesmo a presença de um bebê em casa. Visualizava mesmo que eu tinha, né, os bebês em casa, a gente brincava. Eu lembro que uma vez nós fomos num supermercado. Eu não ia falar o nome, vamos falar o nome, não, pra fazer propaganda. Aí eu lembro que tava na promoção Cotonete. A gente não tinha os meninos ainda. Gente, eu devo ter comprado umas 20 caixas de cotonete. Até hoje elas estão aqui em casa. Eu lembro que o Gideon falou assim, porque tá na promoção, quando a gente tiver os bebês, vai usar muito, né? Tá aí até hoje. Então eu tinha muito essa questão da visualização, assim. Mas isso é importante, claro que não é, né, gente? Comprar cotonete, não isso, mas assim, essa visualização, né? Você sentir aquilo ali, de certa forma, você vai agir, né, com esse intuito, com essa intenção, né? Atenção e intenção são duas coisas super importantes para o mover da nossa vida, né? E autorresponsabilidade nada mais é do que ação, né? Essa ideia de que a gente tem, de que a gente ficar de frente pro espelho falando um monte de coisa e só falando coisas bonitas que a nossa vida vai resolver, sinto te dizer, mas a neurociência mesmo explica que isso não é verdade. A gente precisa agir, né? Senão seria fácil. Eu ia ficar sentada no sofá assim, magrinha, 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 plim, plim. Ia comer um monte de chocolate e ficar magrinha, né? Mas essa não é uma realidade, né? A gente precisa realmente agir. E é muito interessante isso porque quando você entende a forma como você abraça a sua maternidade, né? Você realmente passa a viver mais leve. Você passa a entender que, olha, com todo mundo acontece um monte de coisa, você não é única. E as coisas acontecem para cada um de uma forma. E cada um tem um estilo de vida, cada um vive de uma forma. Mas você passa a entender que o seu jeito é aquele ali, tá tudo bem. Sabe? Você entende aquilo de uma forma tão gostosa mesmo, que você não fica mais preocupada, você não quer nem saber mais de ficar dando palpite nem conselho para ninguém, nem também tá muito preocupado com o que falam para você, porque você tá vivendo aquilo que faz sentido para você, entende? E nesse livro foi muito interessante porque ela fala muito da gente ter a coragem de ser imperfeita, né? A Brené Brown já falou muito, já tem vários livros dela falando sobre isso. E realmente é verdade, como a gente ainda tem um pouco de dificuldade de mostrar as imperfeições que todo mundo tem, né? Todo mundo tem as imperfeições. Todas nós, mães, várias vezes na nossa forma de maternar, a gente vai errar. Mas isso não é um problema de pensar assim, eu errei, eu sou uma péssima mãe. Gente, eu me acho a melhor mãe do mundo. Sério, eu não falo isso de inibida, não, achando que eu sou muito, né, a poderosa. Não, eu falo isso porque realmente eu erro. Toda hora, né? Todo dia alguma coisa acontece, né? Mas eu entendo que aquilo ali é um processo de aprendizado. Gente, não tem manual, não. Nosso manual é Deus, né? É a gente ir lá nos pés da cruz, falar com ele, Senhor, me ajuda, né? Quando aquela passagem de Marta e Maria, ela me toca muito por causa disso, né? Quando a gente vai pra lá, né? No colinho dele e fala, estou te ouvindo. E a gente deixa um pouco de lado as coisas. Eu acho que é muito isso. É a gente abraçar a nossa maternidade, saber que a gente tá fazendo algumas coisas ali que não são tão boas,
mas a gente vai aprender, né? E aquilo ali não vai mais fazer parte da nossa vida. E aquilo foi só uma forma de construir a nossa maternidade, a nossa individualidade, construir o nosso ser, né? Então, quando a gente realmente faz essa autodescoberta, a maternidade ela é uma autodescoberta. Muitas vezes é uma oportunidade que a mulher tem dela saber a verdadeira identidade. E muitas vezes é um resgate, né, da identidade que ficou ali perdida. Eu, durante muito tempo, quando os meninos fizeram 1 ano e meio, que eu comecei a me redescobrir de novo. Durante muito tempo, né, até esses 1 ano, muito tempo mesmo, eu falo assim, mas é muito tempo, né? Durante 1 ano e meio, eu fiquei mãe mesmo. Eu fui mãe, mesmo eu tendo os hábitos, né? Eu acordava, tomava banho, arrumava, não fiquei desleixada, eu realmente me cuidava, fazia minha ginástica, eu corria, caminhava, descia, às vezes fazia atividades, como chama? Exercícios mesmo, abdominal. O Gedeon era meu personal, passava os exercícios pra mim, fazia bicicleta, enfim, eu não perdi isso não, mas eu perdi muito a minha individualidade durante muito tempo mesmo, porque 1 ano e meio, gente, pra mim é muito tempo. E aí eu lembro quando os meninos foram pra escolinha, eu tentei voltar para fazer atividade física na academia, musculação, porque eu acho extremamente importante. E a gravidade tá reinando aqui, né? A gente precisa mesmo fazer uma musculação. Mas a musculação, ela exige da gente um treino diário mesmo. A gente tem que ter uma rotina diária ali, né? E não tava dando certo, porque os meninos, os primeiros meses na escola, os meninos adoeciam muito. E aí não tinha como ficar indo pra academia. E eu ficava muito dolorida no corpo. E aí eu ficava, depois como é que eu ia pegar os meninos? Doía tudo. Não tava cabendo dentro do meu novo jeito de ser. Aí eu fui tentar voltar pro polidense, né? Porque eu adorava, sempre gostei muito de poli. E aí eu falei assim, bom, então agora vamos voltar pro polidense. Mas o polidense exige a mesma coisa da musculação. Tem que ter um treino diário, tem que ter muita disposição. A gente machuca às vezes, né? Porque realmente é uma força que exige ali para subir no poste, né? Muita gente acha que é fácil, né? E aí não deu. E também por causa do horário. Aí eu fiquei pensando, bom, correr, fazer bicicleta, fazer alguns exercícios de musculação. Eu queria fazer alguma outra coisa pra mim, assim, sabe? Foi quando eu passei a dançar. E aí eu descobri a Leca na aula de dança, foi muito legal. E eu comecei a dançar. Só que no início, eu lembro que eu olhava pro espelho e eu falava assim, gente, que marmota é essa, né? Por quê? A Leca ia pra um lado, eu ia pro outro. Eu não tava bem, mas é porque eu tava bem comigo. Essa parte da autoestima me pegou, sabe? Porque eu olhava pro espelho, eu lembro que eu saí da aula, nas primeiras aulas, se não foi a primeira aula que eu fui, eu falei com a Thaís, assim, a Thaís Nogueira é uma amiga minha, ela tava na porta, eu falei assim, cara, eu perdi totalmente a minha sensualidade. A Thaís rachou de rir, que é isso, cabelo? Eu falei, gente, eu não me vejo como mulher mais, não sei rebolar, a Leca vai pra um lado, eu vou pro outro, não, gente, não tô entendendo, né? E aí eu comecei a fazer aula particular com a Leca de dança e foi muito bom, porque eu sempre gostei muito de dançar. E foi bom porque eu resgatei esse meu lado individual que eu tinha parado. E foi bom também para eu enxergar a mulher sensual que eu tenho, porque eu me acho sensual, gente. Hoje eu tô me achando, né? Hoje eu acho que eu acordei com a autoestima alta, né? Tô assim, achando que eu tô abafando. Mas não é isso não, é porque realmente a gente vai perdendo essas coisas. E todos nós, seres humanos, nós somos realmente lindos. Toda mulher nasce para desabrochar, né? A gente nasce para ser essas flores lindas e cheirosas. E às vezes a gente se perde no meio do caminho, às vezes vem alguém que machucou uma pétala, a gente fica mal, mas a gente sempre tem a oportunidade de voltar a se olhar como a gente é, lindas mesmo, de verdade. Então eu passei a voltar ali naquele momento e olhei. E pra gente, é uma coisa, a autoestima né, pra gente mesmo. É uma estima nossa, né? E foi muito interessante isso, quando eu vivi isso, que eu meio que como faz? Desabrochei, né? Eu mesmo, acho que eu flori de novo ali, né? Porque foi uma sensação assim, nossa, eu existo ainda, sabe? E eu acho que eu tava perdendo um pouco isso, que é também super comum quando a gente tem um filho. Eu li muito sobre isso, né?
quando a gente tem um filho, a gente tem aquela individualidade. No início mesmo é uma explicação até científica, que o bebê, né, ele se sente único com a mãe. Só que a mãe também se sente única com o filho, né? E é uma relação muito amalgamada e a gente fica ali gostosinho os dois, né? E aí pra gente poder ir fazendo, cortar o umbigo, né? É difícil mesmo. E às vezes a gente machuca, a gente sente dor, às vezes a gente sofre, mas é muito importante para a gente realmente resgatar e abraçar essa mãe, né? Acolher essa mãe que a gente é. Então, muitas vezes é importante a gente se fazer essa pergunta, sabe? Será que eu aceito a mãe que eu sou? Será que de verdade eu estou feliz sendo a mãe que eu estou sendo para os meus filhos? Será que eu estou sendo uma esposa como eu gostaria de ser? Isso é outra coisa que é super importante conversar, porque muitas vezes a gente coloca o casamento em segundo lugar, ou em último, né? Às vezes, aliás, nem tem ranking para ele às vezes, né? E é importante ele estar antes dos filhos. Primeiro você, depois você e seu marido, e depois os seus filhos. Essa é uma ordem, gente, lógica. É igual equação matemática. Primeiro a soma, depois a subtração, depois a multiplicação, depois a divisão, depois a equação, né? Não tem jeito de chegar numa equação sem saber somar. Não tem jeito de sermos uma boa mãe se nós não formos boa primeiro com a gente. Se a gente não for boa com a gente, se a gente não se amar, se a gente não tiver uma estima assim deliciosa, né? E é se olhando no espelho, é se admirando, né? A gente vai viver uma relação ruim com a gente. Sabe aquela coisa de fala comigo? Fala comigo. A conversa tem que vir primeiro com a gente. Olha pro espelho e fala comigo. Parece coisa de doido, né? Eu sei, mas faz isso. Fala comigo. A boa conversa, gente, ela facilita qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. E tem que começar com a gente. Então, a gente tem mania de falar às vezes com o marido, fala comigo. Porque às vezes o marido tá disperso, né? Futebol passando, tá, não sei o quê. A gente fala comigo. Sabe quando você fala com seu marido isso? Fala com você também, olha no espelho e fala comigo. E aí, o que você quer me contar, gatinha? Pisca, manda beijo, fala comigo. É importante a gente conversar com a gente. É importante demais isso. A gente precisa de fazer essa comunicação interna e positiva para a gente poder mudar os padrões da vida da gente, para a gente poder reprogramar a nossa mente, para a gente poder de verdade acolher a forma que a gente é como mãe, acolher o nosso marido com amor, acolher os filhos e viver realmente, não é uma propaganda de margarina, gente, não, porque o desafio vai vir toda hora, né? Todo dia vem um aí, ninguém tava esperando esse tal de Covid, tava? Não tava, né? Meu aniversário tá chegando, eu já tô ficando nervosa, gente, porque eu não vou, eu adoro meu aniversário, adoro. E eu sempre recebo as pessoas aqui em casa, muito simples, porque eu sou muito simples, eu gosto de receber meus amigos com um cafezinho, um bolinho, mas eu vou receber não, quem, gente? Não dá, tô nervosa com esse trem já. Doida pra chegar dia 9 de julho e vir um decreto liberado uma semana, né? Eu tô sonhando com isso, tá? Eu já tô visualizando isso também, tá? Mas é muito importante, de verdade, a gente acolher a gente, né? Conversar com a gente se conhecer, a gente ter estima por quem a gente é, independente do que passou, aprende, muda, né? E a gente acolher o nosso marido, acolher os nossos filhos, acolhe a sua casa, acolhe a sua vida por inteiro, sabe? Aceita realmente a maternidade que você vive. Eu escuto muito nos grupos que eu participo de mentoria, mães falarem assim, isso pra mim não dá mais, eu já tenho, meus filhos já são adolescentes, meu marido eu já nem beijo, nem pincelinha a gente dá mais. Tudo nessa vida pode mudar, tudo, gente, tudo, não tem como. Tudo que vocês imaginarem nessa vida pode mudar. A gente tem que querer, tem que ter autorresponsabilidade, tem que ter atenção e intenção. Se a gente não buscar isso para a nossa vida, não vai mudar. Mas se você quer de verdade um cenário diferente do que você tem hoje na sua vida, então põe a mão na massa
Acredita, faça isso com intenção, com vontade. Coloque amor. A boa conversa, gente, ela é fundamental. Mais importante do que o que você diz é como você diz. Isso é fatal. Não adianta você falar assim: ah, mas eu já falei pro meu marido que isso eu escuto muito, tá, gente? Em todos os encontros de mães que eu já participei até hoje eu escuto isso. Mas eu já falei pro meu marido que desse jeito não dá. Como é que você falou com ele? Falei, uai, não dá. Gente, mas nem eu quero dar, né? Eu falei aqui, falar assim, né? Não tem jeito. Gente, esse tal de falar, vamos ter uma DR, não dá, gente. Isso é coisa de Big Brother, né? Falar, vamos conversar. Não. A gente tem que ter essa sabedoria, sabe? De saber como conversar. Né? Pega um momento à mesa, que tá todo mundo ali brincando. Hora da refeição, gente, é uma hora fantástica para poder conversar qualquer assunto. Mas não é chegar e falar assim: você lembra aquele dia que você falou? Gente, a forma de conversar faz toda a diferença. Toda. Você tem que ter criatividade mesmo para poder, né, pegar um gancho ali, pega metáfora, conta historinha. Toda vez eu venho aqui contar uma historinha, né, porque eu adoro as historinhas que eu aprendo da minha infância, que a minha mãe me conta, meu pai, que a minha avó contava. Eu adoro as historinhas. E olha para vocês verem como que essas historinhas que eu aprendi com meus pais, com minha avó, com as pessoas, elas fizeram diferença na minha vida. Tô aí com 36 anos, novinha ainda, né, gente? Mas com 36 anos, lembrando das historinhas e mais do que isso, realmente fazendo a diferença na minha vida com essas histórias. Então, tá na refeição, tá na mesa, tá no café, tá não sei onde que for, vamos conversar. E aí começa a contar uma historinha, né? Igual minha mãe contava, meu pai, minha avó. E ali vai fazendo com que o clima fica, apesar de lúdico, né? Porque tem algumas historinhas que são muito lúdicas, faz com que esse clima seja harmonioso e você consiga colocar ali aquilo que você está sentindo, né? Dialogar. Nada de monólogo, né? Diálogo mesmo. Escuta, terminou de falar? Escuta o outro falar. Antes de responder, respira, não pira, espera o outro responder. Falar. E aí você, ao invés de reagir, responde com sabedoria, né? Age com sabedoria. Isso é fundamental para realmente a gente desabrochar nas nossas relações. Todo ser humano é relacional. A gente se relaciona com o mundo, a gente se relaciona com o ar. Respira, né? A gente se relaciona com o ar. A gente está aí relacionando. E a base das relações é uma boa conversa. Não adianta, gente. Mais do que nunca a gente está vendo isso. Sem uma boa conversa. Aí, o mundo, as guerras, as políticas, tudo que a gente vê que está dando problema, deu BO. Né? Deu BO, você pode saber que a forma como foi colocada ali as palavras, como foi norteado o diálogo, não foi boa. Se deu ruim, é porque realmente não teve um diálogo com atenção, um diálogo com amor, um diálogo com afeto. Isso não é cuti-cuti, gente. Não, a gente pode falar o que a gente pensa, expressar com firmeza, com muita autenticidade, com muita espontaneidade, sem precisar ser cruel, né? Não significa que eu vou falar uma coisa que eu tô sentindo com boas palavras, nem com boas palavras, com más palavras. Eu posso falar com boas palavras, sabe? Existem várias formas da gente colocar aquilo que a gente está sentindo. Da mesma forma, sabe aquela imagem do ipê? Que tem o ipê, agora em setembro nós vamos ver isso, né? Que tem o ipê, aí as flores caídas no chão, um ipê lindo, rosa. Aí tem uma pergunta assim: como você vê o ipê? Aí tem gente que fala: como você vê a imagem? Uma coisa assim. Aí tem gente que responde assim: ah, eu vejo um ipê lindo, florido. Aí tem gente que responde assim: nossa, vai dar um trabalho limpar as ruas, né? Então, cada um vê a realidade, a foto é uma, o fato é um. O juízo de valor, cada um vai dar o seu, né? E aí, cabe a gente também realmente dialogar da forma como a gente vê a nossa vida, como a gente vê o relacionamento, como a gente vê esse ipê. Então, a forma realmente que a gente vai conversar, que a gente vai dialogar, que a gente vai comunicar, tem muito a ver com a forma como que a gente está lá internalizada na nossa vida, na nossa realidade. Então, vamos fazer esse exercício de, olha,
Como é que eu estou acolhendo a minha maternidade? Eu enxergo realmente a minha maternidade como algo muito pesaroso. Não queria ser mãe. Inclusive, nesse livro Aceitei Ser Mãe, é muito interessante porque tem histórias de muitas mulheres que não queriam mesmo ser mãe e vem muito daquele histórico, né, cultural, de que casou, tinha que ter filho, não estava preparada, não queria, mas tem filhos. Agora a gente temos filhos, vamos abraçá-los, vamos amá-los, vamos criar em seres evoluídos, com amor, com educação, com carinho. E muitas mulheres que abraçaram mesmo essa maternidade, entenderam que era um propósito de vida de Deus na vida delas e realmente fizeram dessa não idealização com algo muito bonito, né, muito belo. Então vamos entender, né, como é que está a nossa realidade. Se você está vendo essa foto como que temos que limpar o chão, não tem problema. Se for preciso, realmente limpa esse chão. Deixa o chão limpinho para você poder enxergar somente a árvore depois florida. A questão não é nem como você vê a realidade, é como que você se comporta diante dessa realidade. Então vamos pensar nisso, sabe? Vamos tentar cada vez mais, de verdade, abraçar tudo aquilo que tem na nossa vida com muito respeito, com muito carinho e fazer diferente daqui para diante, né? Desde que eu comecei a frequentar a igreja, eu lembro do padre Alexandre falar muito isso. Não tem como a gente fazer, não tem como a gente voltar no tempo e fazer diferente. Mas tem como a gente fazer um novo fim na nossa história. Então não tem como você voltar para o passado. Aquele filme, né, de Volta para o Passado, é só filme, não tem jeito de voltar. Mas tem como você fazer um novo futuro, né? Então, a partir de hoje, vamos pensar o que eu posso fazer diferente. A Milene falava uma coisa também muito legal, que eu internalizo muito isso para minha vida. Não tem como a gente impedir que o mal chegue até a gente, mas tem como a gente impedir que ele continue perpetuando por nós. E como que a gente faz isso? Ela falava muito isso por conta da fofoca ou alguma maldade. A maldade vai chegar até a gente, infelizmente, né? Isso acontece. Mas como que a gente pode fazer para que ela não saia da gente? Né? Então a gente pensa aí. Olha, fulano falou mal de alguém? Não vou falar mais. Eu lembro que nessa época estava acontecendo uma situação, né, lá com um grupo social do Gedeon, e eu falei com ele, amor, lembra da mensagem da Milene? E realmente, ele recebeu uma mensagem, né, nos grupos, e ele não passou para adiante, né? E eu falei, tá vendo? O mal parou aí. Se ele vai perpetuar por conta de outra pessoa, cada um que vai responder por si. Mas parou em você, né? E é importante a gente fazer isso. Se todo mundo que vier até você falar mal de alguém e você não passar para frente, já, olha que lindo, né? Lindo, gente, verdade. Sabe? A gente não vai mais saber mal de ninguém, né? Se cada um de nós fizermos isso, pronto, passou. O melhor seria ser igual a vovó Juraci ensinava, né? Quando alguém fala mal de alguém, passa para aquela pessoa o lado bom daquele outro que tá falando ali. Né? A vovó tinha essa sabedoria, que é difícil, né? Porque Jesus é assim com a gente. Né? A gente chega para ele falando as nossas mazelas, misérias, maldade, e ele vira e fala assim para você, eu te fiz, você não é isso, você é muito mais do que você imagina, você está limitada na forma como você está se vendo, pois eu te vejo como um tesouro. É assim que ele fala, porque ele fala assim para mim, né? Então se ele fala assim para mim, ele fala para cada uma de você isso. Você não é o que você está vendo. Você é muito além do que você está vendo. Você é uma preciosidade para mim. Então, não se limite a essa visão que você tem. Vai além, desabrocha, voa, vai dar os seus frutos, mas não fique aí parada, nisso que está te limitando. E eu acho lindo isso, eu realmente adoro todas as vezes que eu tô sentindo que eu tô limitada, sabe? Que eu tô vendo só aquilo ali, só na minha percepção, na minha perspectiva, né? Eu fecho os olhos e eu realmente escuto Deus falando isso pra mim. Minha filha, você é amada. Eu te fiz por amor. Por amor você está aí. Não se limite, vai além e voa. E é assim que eu realmente me vejo. E é assim que eu queria ver vocês. E é assim que eu queria passar essa mensagem para vocês.
Acolha, abraça a sua maternidade. Acolha tudo aquilo que você é. Acolha esse amor dentro de você. Não se limite a pensar que você é apenas isso que você fez, ou que você tem sido, ou que você está fazendo, ou que você olha no espelho e vê. Não se limite a isso. Vai além, vê além e voa. Um beijo. Fica com Deus e até a próxima.